Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite para você, para os nossos ouvintes, também para quem está nos assistindo. Vamos lá com o resumão da semana, uma semana em que a gente falou muito sobre segurança pública, né, Vera? O debate público foi tomado por esse tema, começando pelo Legislativo. A Câmara passou a semana tentando votar o projeto de lei antifacções, não conseguiu. Samantha Klein, agora há pouco, falou com a gente que a expectativa é de tentar votar na semana que vem. O pessoal do Centrão dizendo que o consenso virá, não sabemos ainda em que termos. Será que vai ser possível votar essa proposta na semana que vem? Ainda não tem esse consenso, né, Carol? Porque por mais que o deputado Guilherme Derrite tenha feito alterações, ele fez muitas, são 4 versões do projeto, até o nome a nomenclatura que ele adota para o projeto e para chamar as organizações criminosas foi mudando ao longo da semana, criando fundos diferentes que iam mudando de versão para versão. Ainda assim, o governo não está satisfeito com o texto, considera o texto confuso, acha que ele promove uma pulverização de recursos que poderiam ser empregados no combate a essas facções. Enfim, não me assustaria se tivesse de fazer ainda outras versões desse texto antes de votá-lo. E é natural que seja assim, é um tema muito complexo, está mexendo em várias legislações, muda penas, estabelece penas de até 40 anos para alguns crimes praticados por essas facções criminosas que ele agora está chamando de organizações criminosas ultraviolentas. Não sei para que exagerar tanto nos adjetivos, coloca um nome, né? Facções criminosas, e aí define o que elas praticam para serem consideradas facções criminosas. Vai ficar evidente que a gente está falando de grupos ultraviolentos, mas parece que a necessidade de carregar nas tintas tem a ver com todo o contexto justamente de grande apelo popular que tem a discussão de projetos que houve essa semana. Vocês me ouvem? Deu uma picotada, Vera, deu uma picotada. Você falou da grande discussão de, acho que você ia falar projetos, não sei. Pipocou bem na primeira sílaba. Tá bom, desculpa. Eu dizia que os projetos na área de segurança têm esse grande apelo popular e eleitoral, e isso explica um pouco essa corda esticada, essa disputa, tanto por autoria, por protagonismo, como por caminhos, também por recursos orçamentários. Eu acho que isso foi uma das grandes razões para o tema patinar ao longo dessa semana. Isso se deve muito ao fato de que o presidente da Câmara decidiu designar alguém muito ligado ao provável adversário do Lula na eleição do ano que vem, o secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas. Então ficou ali a polarização que já existe na política brasileira foi levada para o centro desse debate. E isso tem empacado as coisas, tem dificultado que a ideia avance. O projeto original do governo era mais redondo, era um projeto com menos nomenclatura, menos fundos. O do Derrite queria um fundo para isso, fundo para aquilo. Se a operação da Polícia Civil vai para um lugar o dinheiro, se a operação da Polícia Federal vai para um outro lugar, bastante confuso. E eu acho que ele não promove aquilo que é essencial em termos de combate às organizações criminosas, que é uma integração efetiva, uma integração em que um não queira eclipsar o outro, que um não queira disputar comando com o outro e que haja realmente uma união de esforços com o mesmo objetivo. E Vera, a esquerda decidiu partir para o embate, né, com o relator Guilherme Derrite. Nas redes sociais, aí, não oficiais, né, pipocaram aí posts, também fotos daquele jantar entre o Derrite, o Arthur Lira e o Eduardo Cunha, e aí vídeos dizendo que o relator trabalha a favor dos bandidos, quer impedir a atuação da Polícia Federal. Essa estratégia vai funcionar, você acha? Estratégia ousada e que já mostra que a gente está mesmo em período de pré-campanha, Carol. O que existe, né? E existe há bastante tempo e cada vez de uma forma mais sofisticada.
tanto a direita quanto a esquerda têm os seus perfis nas redes sociais, sites e grupos de WhatsApp, grupos de Telegram que não são oficiais, mas que são usados para fazer a narrativa política. Isso pode ser tanto para propagar fake news, quanto para propagar algo que fustigue o seu adversário. No caso desse projeto, não vi fake news circulando, mas vi a foto do jantar a que você se referiu, em que o Derrite aparece ao lado do Eduardo Cunha e do Arthur Lira num restaurante português em Brasília, para fazer uma associação entre essa discussão e o projeto de lei antifacções, de que eles estariam tentando blindar aqueles investigados pela Polícia Federal para que não fossem justamente investigados. No mesmo dia, vazaram muitas imagens de um ex-assessor do senador Ciro Nogueira, que é alguém ligado a esse mesmo grupo, circulando em viagens e jatinhos, etc., com investigados na Operação Carbono Oculto. Então, essa narrativa que está em curso e que como eu perguntei para várias fontes, quem são os responsáveis? É o lado B. Lado B é isso, são fontes não oficiais, mas seguem uma certa estratégia determinada pelos partidos. Então, o lado B petista, divulgando essas coisas para fustigar e enfraquecer o relator, enfraquecer esse grupo que quer mudar o projeto do governo de lei antifacções. Até aqui não tem funcionado, Carol. Até aqui as pesquisas mostram que não tem apoio da maioria a visão que a esquerda e que o governo federal tem para a segurança pública, mas é uma aposta que está correndo aí e talvez essa associação de que as mudanças do projeto estão sendo feitas para blindar o crime organizado, talvez ajude a que as mudanças no projeto sejam feitas, mais mudanças ainda, além das que já foram. Pegando esse gancho das pesquisas, né, se a gente for olhar a Quest, 34% da população desaprovam a ação do governo na área da segurança. Tem um plano para fazer frente a isso? Ontem, naquela reunião com vários ministros, o principal assunto que o Lula tratou foi esse: segurança pública. Está convencido de que o governo não vai poder adotar o discurso do pega e mata e esfola, que parece que existe um certo clamor por isso na área da segurança, mas que quer dar resposta. Então, ele pediu mais empenho dos ministros, tanto na aprovação da PEC da segurança, que continua parada, quanto desse projeto antifacções, com o menor número possível de mudanças em relação ao projeto original. Ele lembrou que a autoria é do governo, que o governo não pode perder esse debate, não pode deixar que se apropriem da autoria e da paternidade de algo que o governo passou meses discutindo. Então, deu um sacode ali nos ministros para que eles sejam mais aguerridos na defesa do governo nesse assunto. A pesquisa também mostra o estreitamento da diferença entre o Lula e os rivais. Isso animou a direita. É um campo que também está com problemas demais para comemorar nesse momento, né, Vera? Dá para a direita comemorar essa pequena recuperação? Não vi comemoração, Carol. Aliás, hoje foi um dia de más notícias, porque a primeira turma do Supremo formou maioria para tornar réu o deputado Eduardo Bolsonaro por tentativa de coação, né, naquele inquérito que era ligado a todo o trabalho que ele está fazendo, trabalho entre muitas aspas, nos Estados Unidos para obter sanções para o Brasil, para ministros, etc. Então, é um julgamento no plenário virtual da primeira turma. Ainda falta o voto da ministra Carmen Lúcia, mas o relator Alexandre de Moraes votou para tornar o Eduardo Bolsonaro réu e já foi acompanhado pelo Flávio Dino e pelo Cristiano Zanin. Então, isso já é maioria, ele vai ser réu, ou seja, agora é uma ação penal, uma outra ação penal para além da ação da trama golpista. Então, isso é mais um baque e é uma maneira de o deputado não ficar mais tão blindado como ele estava, porque a Câmara tem evitado abrir qualquer ação, qualquer representação para cassação do mandato dele no Conselho de Ética. Então, agora ele vai responder por coação junto ao Supremo. Da mesma forma,
os pedidos de audiência com o Bolsonaro, né, de visitas ao Bolsonaro, estão sendo marcados para daqui a algumas semanas. Então, isso mantém a oposição em compasso de espera nessa questão da definição da candidatura. Então, eles não tiveram muito espaço, nem muitas formas de comemorar essa situação de estreitamento da diferença em relação ao Lula. Mas a conversa com todo mundo da oposição que você fala é que o governo é muito ruim e que assim que houver um candidato, assim que houver uma definição que partirá mesmo do Bolsonaro, essa pessoa terá muita chance de enfrentar o Lula, seja pelo flanco da questão da segurança, mas também a questão fiscal, questão econômica, etc.